Firmeza? Estamos aqui mais uma vez no canal Quem Tem Sede Venha. E nós temos uma série aí, caso você queira clicar lá depois, nós temos uma série de ditados populares, que é muito legal, a origem dos ditados populares. Nós gravamos um vídeo sobre a Bíblia, falando também sobre a divisão da Bíblia, falando toda a divisão da Bíblia, o que contém, que eu acho muito interessante, para facilitar o entendimento da leitura da Bíblia. E hoje nós vamos começar pelo primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Gênesis, que significa o começo, vem do hebraico, que é o princípio, né? Ou então do grego, que é a origem. Então, Gênesis é isso, é o princípio, a origem, o começo de tudo, né? Não tem como você entender a Bíblia, não tem como você entender nem o Evangelho, que está lá no Novo Testamento, se você não conhecer o livro de Gênesis. O livro de Gênesis não é simplesmente o começo da Bíblia, é o começo da história da humanidade. Aqui no livro de Gênesis tem coisas fundamentais para o nosso entendimento como ser, para você entender a nossa origem e também para a gente entender tudo que aconteceu na história, tudo que aconteceu na história de Israel, né? O Evangelho de Jesus Cristo que foi narrado tem muita ligação com Gênesis. Então é importante você ler o livro de Gênesis antes de você ler qualquer outro livro da Bíblia. Eu me lembro quando eu me converti que as pessoas me orientavam a ler o Novo Testamento. Olha, você tem que ler o Novo Testamento, porque o que vale para nós é isso, é o Evangelho e o Novo Testamento. Porém, o que está escrito lá, o conteúdo do Novo Testamento, realmente é importante para o cristão. O Evangelho de Cristo, aquilo que ele ensinou, as boas novas que Cristo divulgou para nós, é importante isso daí para o cristão. Porém, para a gente entender o que Jesus quis passar de mensagem, para a gente entender o que tem realmente no Novo Testamento, é necessário que a gente conheça a história. E é necessário que a gente passe pelo livro de Gênesis, porque senão não tem como. Eu vou dar um exemplo. No livro de Gênesis tem a criação do mundo. Então, como que Deus criou o mundo? Lá no Novo Testamento fala, olha, Jesus é o verbo que se fez carne. Aqui no livro de Gênesis a gente vai ver que Deus criou o mundo através do verbo. Então, essa ligação é importantíssima. A criação do mundo, como que foi feito os pássaros, o peixe, as árvores, tudo passou por uma criação de Deus. Pois aqui tem também o pecado, como o pecado entrou no mundo. Então tem a história de Adão e Eva, que foi o primeiro homem e a primeira mulher. Aí tem a introdução do pecado no mundo, que está nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Deus criou o mundo como um paraíso. O homem pecou, é expulso do paraíso e a partir dali a gente abre uma legalidade para que Satanás passe a dominar nesse mundo. E aí então, por que tem a palavra santo? Santo quer dizer separado. A gente ser santo quer dizer que a gente tem que separar desse mundo, porque esse mundo dominado pelo maligno, dominado por Satanás, ele é feito porque ele é assim porque o pecado entrou no mundo através do homem. E a gente abriu uma legalidade, é como se a gente tivesse autorizado Satanás a dominar sobre as vidas. E aí o que acontece? Nós temos um mundo, como se fosse um mundo paralelo, onde Deus fala, olha, vocês separam desse mundo. Né? E não, é por isso que tem na Bíblia, fala assim, olha, você não pode concordar com as coisas desse mundo. Quem concorda, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem um mundo real, que não é esse, que está preparado para nós, que é o mundo espiritual, que é lá no céu. Tem muita gente que acha que aqui é o mundo real e o mundo espiritual é irreal. Não, é o contrário. O mundo real está lá. Então, quando a gente passar por esse mundo, a gente vai para um outro plano de vida. E esse outro plano de vida é que vai fazer a diferença. A gente pode ir para lá de uma forma ou de outra, né? Tem gente que fala que não existe o inferno, que o inferno é aqui. Não, existe sim. A partir do momento em que a gente sair desse mundo, a gente ou vai para o céu ou vai para o inferno. E aí, a condição para isso é a nossa fé em Jesus Cristo. Mas voltando aqui, o livro de Gênesis. Então tem a criação do mundo, tem a expulsão do homem do paraíso, tem a história de Noé, que todo mundo conhece, do dilúvio, está no livro de Gênesis. Aqui tem explicação por que cada país fala uma língua diferente.
Você já parou para pensar nisso? A explicação está no livro de Gênesis. Você já deve ter ouvido falar da Torre de Babel. A Torre de Babel era uma torre que os homens queriam fazer na região de Sinar, que talvez hoje ali região de Irã, Iraque, naquela época, né, eles queriam fazer uma torre que chegasse no céu. E começou muita contenda, muita briga, por isso que o pessoal fala, isso é uma Torre de Babel, porque eles brigavam muito. O que Deus fez? Chamou os anjos e falou, olha, vamos confundir a língua desse povo, porque eles não brigam mais. E aí confundiu as línguas, cada um começou a falar uma língua diferente. E a partir dali, então, cada um que foi para um lado, começou essa questão de separação de línguas. Outra coisa fundamental que tem no livro de Gênesis, aqui é onde nascem as 12 tribos de Israel. Jesus era descendente da tribo de Judá. Você conhecer a formação, saber como foi criado e a importância que tem essas tribos também faz diferença para você entender o Evangelho de Cristo. Jesus ele era descendente da tribo de Judá, Israel era Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Né? Aqui tem o nascimento de Abraão, Abraão conhecido como pai da fé. Deus chama Abraão e faz para Abraão uma promessa da descendência dele, ó, tua descendência vai ser muito grande, em ti serão benditas todas as nações. Essa promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu, e essa promessa se cumpre através de Jesus Cristo. Quando fala que da tua semente serão benditas todas as nações, está falando o seguinte, que através de Cristo Jesus, todas as nações serão benditas. Você pode ver que tem nações, que o mundo todo tem cristãos. E os cristãos serão salvos através da vida de Jesus, que é a semente de Abraão. Aqui no livro de Gênesis tem a história de Abraão, tem a história de Isaac, tem a história de Jacó, que depois teve o nome transformado para Israel. Ele teve 12 filhos, são conhecidos como as 12 tribos de Israel. E aqui tem o livro de Gênesis se encerra com o início da escravidão do povo. Porque um dos filhos de Jacó, que era José, que é um das tribos, ele é vendido pelos irmãos e é levado para o Egito como escravo, e lá ele se torna governador do Egito. E a partir dali tem fome na terra e só o Egito tem comida. Então ele manda buscar a família dele, ele manda buscar as 12 tribos, né? E o pai e a mãe dele, o povo de Israel sai lá da terra de Canaã e vai para o Egito. Aí encerra o livro de Gênesis quando Jacó morre, que é o pai deles, e José, ele reúne com os irmãos que o venderam como escravo, ele reúne os irmãos, libera o perdão, perdoa os irmãos e eles passam a viver com ele no Egito. E aí encerra o livro de Gênesis. Aí começa a história de Êxodo, que nós vamos ver num outro vídeo, Êxodo que mostra como que eles foram escravizados. Mas aqui mostra como eles saíram de Canaã e vieram para o Egito, que a partir dali é que eles foram escravizados. Então o livro de Gênesis é muito rico em história. É um livro que tem 50 capítulos, mas que é fundamental que a gente conheça o livro de Gênesis para que a gente entenda o Evangelho de Cristo Jesus. Então, se você quiser saber sobre Abraão, sobre Noé, sobre a criação do mundo, Adão e Eva, sobre Israel, você precisa conhecer o livro de Gênesis. E eu tenho certeza que se você ler com atenção, se você ler com meditação o livro de Gênesis, vai abrir seu entendimento para você ler então o restante da Bíblia. Se você conseguir ler uma Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, é mais fácil a leitura, porque tem palavras difíceis, mas que a NVI, ela traz uma tradução mais atual, uma linguagem mais atual. A Bíblia que eu leio é a versão corrigida, que é um pouco mais difícil, mas que também é que eu acho que a versão corrigida ela é mais próxima do original, mas é só uma opinião também, não tem nenhum estudo científico para isso, tá? Mas aí fica a seu critério também essa questão da versão. Mas a dica que eu quero te dar, livro de Gênesis, leia, releia, medite sobre esse livro, porque o entendimento desse livro vai te dar entendimento para a Bíblia toda. Deus te abençoe, até um próximo vídeo.